Como você pode enriquecer, né? Como se tornar mais próspero financeiramente, o que fazem as pessoas ricas ficarem cada vez mais ricas e as pobres cada vez mais pobres. Essas são algumas ideias que nós vamos discutir agora com base no livro Pai Rico, Pai Pobre. Vamos fazer um pequeno sobrevoo aí sobre o livro para ver o que a gente tem a aprender com ele. O primeiro fator que eu gostaria de destacar é a alavancagem. Basicamente, você pode entender a alavancagem como a quantidade de pessoas, coisas ou investimentos estão trabalhando por você. Então, para exemplificar, vamos pegar um trabalhador comum, né? Ele trabalha em seu emprego e não tem nenhum investimento por fora. Então, a alavancagem dessa pessoa é um por um, é ela trabalhando por ela, entendeu? Se caso ela parar de trabalhar, ela não tem rendimento. Agora, quando a gente pega uma pessoa que possui uma alavancagem maior, uma pessoa que está empreendendo ou investindo de alguma maneira, a alavancagem dela é diferente. Então, seriam, por exemplo, se uma pessoa ela possui um negócio em que 3 pessoas trabalham por ela, ou ela possui 3 investimentos, um em ação, outro em alguma outra coisa, enfim, a alavancagem dela é 3 por 1, né? A gente poderia até dizer 4 por 1, né? Se caso ela também tenha uma atividade, ela esteja exercendo alguma atividade. Porque seria ela mais 3 pessoas ou outros 3 investimentos trabalhando por ela. Então o resultado é diferente, porque nós somos limitados. A gente tem apenas 24 horas por dia. Agora, quando você aplica o princípio da alavancagem, você coloca mais pessoas, mais coisas ou mais investimentos trabalhando por você, a probabilidade de você acumular maiores riquezas é muito maior. Então essa é a primeira questão que, se você quer empreender, se você quer construir uma riqueza, você tem que ter em mente. É a questão da sua alavancagem. Quantas pessoas, coisas ou investimentos estão trabalhando por você? Agora nós vamos falar sobre o que, para mim, né, é o principal aspecto desse livro, sobre os ativos. Para falar sobre isso, eu vou usar uma lição aqui que tem na página 59. Ele fala assim no livro: é como plantar uma árvore. Você a rega durante anos, e então, um dia, não precisará mais disso. Suas raízes serão suficientemente profundas, então a árvore lhe proporcionará sombra para o seu prazer. Essa historinha da árvore é muito importante a gente ter consciência disso. Enriquecer ele tem que ser entendido como um processo através do qual você vai aplicar o seu dinheiro de maneira a aumentar a sua alavancagem para que você construa uma rede de ativos. Essa é a principal lição do livro que você tem que aprender deste livro. Agora o segundo fator que eu vou destacar, ele está na página 62. Na minha opinião, se você ler somente a página 62, a regra número 1, você entender e você aplicar essa regra, você vai prosperar financeiramente. Aqui para mim está o divisor de águas. Se você vai construir uma grande riqueza financeira ou não. A sua atitude frente a isso. Então vamos lá, página 62, regra número 1. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. É uma lição simples, né? É uma lição aparentemente simples. E eu acho que talvez essa simplicidade dessa lição que acaba escapando um pouquinho aos ouvidos de muitas pessoas, né? Como enriquecer uma coisa desejada por muitos, talvez a gente ache que seja algo difícil. Mas não, o livro até faz essa crítica. Que por ser uma lição muito simplória, escapa, né? Escapa ao entendimento da maioria dos adultos. Basicamente, se você dedica os seus ganhos financeiros que você tem hoje, independente se seja um ganho alto ou um ganho baixo, né, à construção de ativos que aumentem a sua alavancagem, você vai enriquecer. Basicamente é isso o que o livro ensina pra gente, né? Então essa é a lição principal que você tem que tirar do livro. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Então vamos lá. Para o livro, né, para o Pai Rico, o que é um ativo? Um ativo é qualquer coisa que você compre, que coloque dinheiro no seu bolso. É isso. E o que é um passivo? Qualquer coisa que você compre, que tire dinheiro do seu bolso. Então, se você dedica o seu rendimento hoje a comprar ativos, ao invés de passivos,
A ideia é simples, é matemática, a sua renda ela vai aumentar, não é? Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que você ganhe R$ 1.000 por mês. Quantas coisas que custem R$ 200 por mês, né, um passivo, você poderia comprar? 5 coisas, né? Agora, você ganhando os mesmos R$ 1.000 por mês, quantas coisas você poderia comprar que te deem R$ 50 por mês? Quantas você conseguir, porque sua renda vai aumentar. Então, basicamente, é isso que eu acho importante a gente bater bastante nessa tecla. Se você compra coisas, investimentos, né, seja o que for, que te proporcione alavancagem e que coloque dinheiro no seu bolso, ao longo do tempo, é matemática, gente. Os seus rendimentos eles vão aumentando, né? E dali a alguns anos, muito provavelmente, esse rendimento vai ser maior do que você ganha no seu trabalho hoje, entendeu? Então é uma ideia muito simples, mas que se você aplicar na prática, ela vai produzir resultados e vai melhorar a sua vida financeira, entendeu? Agora, sabe por que eu falo que aqui é o divisor de águas? Porque está no livro, página 73. O padrão de gastos de uma pessoa comum é o seguinte: ela recebe o salário dela, ela paga as contas, né? Se sobrar dinheiro, ela investe. Esse é o padrão de gasto de uma pessoa comum. Agora, uma pessoa que tem o desejo de acumular riquezas, né, de aumentar os seus ganhos, o padrão de gasto tem que ser o contrário. Você tem que receber o seu dinheiro, você tem que investir para depois você ver o que você pode gastar. É interessante o que ele fala aqui no livro. Se você descobriu que se enfiou em um buraco, pare de cavar. Então, se você, ao ler esse livro, você perceber que você tomou uma série de decisões financeiras erradas, você está em tempo de corrigir, de fazer as correções. A partir do momento que você entrou em contato com esse material, conseguiu diferenciar o que é um ativo, o que é um passivo, a partir desse momento, comece a dedicar os seus ganhos, os seus rendimentos à construção de ativos, né, que aumentem a sua alavancagem. E desta maneira, em algum período, né, em alguns meses ou talvez alguns anos, a sua situação financeira ela pode mudar. Agora, na página 79, a gente pode discutir por que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Tem até uma música, né, que fala sobre isso. Basicamente, as pessoas com mentalidade pobre, cada vez mais elas compram passivos. Então vamos pegar um trabalhador comum. Ele tem lá o seu emprego, ganha, um exemplo, R$ 2.000 e todo o dinheiro dele tá ali nos passivos dele, né? No carro, né? Nas parcelas que ele paga, seja lá do que for lá, né? E sobra pouco para ele e ele não faz investimentos em ativos. Então a alavancagem dele é 1 por 1. Quando esse trabalhador ele tem um aumento, né, do salário dele, o que mais a gente vê aqui na nossa sociedade aqui, o cara troca de carro. Ou seja, ele passou a ganhar R$ 500 a mais por mês, por exemplo, ele troca por um carro novo, que automaticamente subiu o passivo dele. Então, subiu a coluna de ativos, sobe a coluna de passivo junto. Agora, como que a gente vê que os ricos trabalham? Cada vez que passa, eles compram mais ativos. Os passivos dele são mínimos. Então vamos supor que ele tem uma renda, né, com os ativos dele de R$ 3.000 por mês. Quanto mais essa renda sobe, mais ativos ele compra, que geram mais renda para ele. Então por isso que os ricos ficam cada vez mais ricos. Além dos ganhos dele estar concentrado na construção da coluna de ativos dele, que geram renda para ele, conforme entra o rendimento dos ativos dele, eles compram mais ativos. Isso, ao longo do tempo, vira uma bola de neve positiva, enquanto o pobre ele está enfiado numa bola de neve negativa, né? E para fechar esse conceito de ativos com chave de ouro, o livro ele traz o seguinte conceito, né? Renda ativa e renda passiva. O que é uma renda ativa? É uma renda que você precisa estar lá, né? Você precisa estar ativo para que ela venha para você. O trabalho convencional ele é uma renda ativa. Você tem que estar lá trabalhando, desempenhando sua função para que você tenha um salário, certo? Se você não for mais trabalhar, você não tem mais aquele rendimento.
E o livro fala sobre a renda passiva. A renda passiva é uma renda que ela acontece mesmo sem a sua presença lá, né? A necessidade que você não tem a necessidade que você esteja lá para que ela aconteça. Um exemplo disso é um aluguel de um imóvel. Você compra um imóvel, você coloca ele para alugar, ele é uma renda passiva. A renda vem sem a necessidade de um grande esforço ali seu no imóvel ali para que você tenha um rendimento, entendeu? Ou um empresário que construiu uma empresa que funciona sem a presença dele, né? Ele tem funcionários que fazem a gestão, ele recebe um rendimento sem muita participação ativa lá no negócio. Ele acompanha, claro. Não quer dizer a renda passiva não é uma coisa que você não vai fazendo nada e você vai ganhar dinheiro. Requer um mínimo de esforço seu, um acompanhamento. Mas você não precisa estar lá o tempo todo. Você está lá a menor parte do tempo e você tem aquele rendimento. Então esse é um conceito muito importante que o livro traz também. Então, trazendo para uma linguagem um pouco mais fácil, para você que está sendo introduzido agora a esse assunto, se você dedicar os seus rendimentos que você tem hoje, independente sejam alto ou baixo, a comprar coisas que tragam mais dinheiro para você e, de preferência, que não precise tanto da sua presença, você vai prosperar financeiramente. É isso que o livro traz. É uma coisa simples, entendeu? Só que tem que ser aplicado. É uma coisa que não adianta você ler, você entender e você não fazer nada. Eu conheço várias pessoas que leram esse livro aqui, mas as pessoas não prosperaram. Aí se você tentar entender o porquê, né, que não aconteceu esse progresso financeiro, você vai ver que não teve atitude, não teve aplicação dos conceitos que o livro traz. A pessoa continuou fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes de ler o livro. Então parece que não mudou nada, né? Aí você vê que não mudou mesmo, que o resultado financeiro está a mesma coisa. Agora, se você olhar as pessoas que aplicaram os conceitos do livro, você vê que ela não está no mesmo lugar, que ela está progredindo a cada mês que passa, entendeu? Então o livro ele é simples, mas não quer dizer que é fácil de você construir uma riqueza financeira. Você tem que entender como um processo e que vai levar um certo tempo, mas que não é impossível, entendeu? Então nós fizemos um sobrevoo sobre os principais conceitos do livro, tá? Esse resumo é um convite para que você leia o livro inteiro, porque a gente aprendeu somente os principais conceitos, mas tem muitas outras coisas que você pode aprender com o livro. Então, o resumo dele está na página 62. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se você pedisse para que eu resumisse o livro em apenas 2 palavras, eu diria para você, compre ativos. Então eu estou aqui, não estou falando sobre o que eu li, não estou falando sobre o que eu ouvi, eu estou falando sobre o que eu experimentei na prática. Em 2012 eu tive contato com esse livro pela primeira vez, eu comprei ele, li ele inteiro, e eu vi que o que ele falava fazia sentido e eu resolvi aplicar. E eu levei 6 meses para conseguir o meu primeiro ativo que gerava renda passiva. Eu tinha um trabalho formal, tá? Ganhava lá o meu salário, e eu comecei a dedicar os meus ganhos, acumulei uma pequena quantidade de dinheiro, é pequena mesmo, tá, gente? Não estou falando para você ter noção, eu guardei R$ 500 e consegui encontrar meu primeiro ativo que gerava renda passiva e comecei a comprar ele, né? Eu parti para esse processo de construção, né, da minha rede de ativos para aumentar minha alavancagem, né? E trazer uma renda passiva. E hoje em dia, né, estou gravando esse vídeo em 2017, eu não preciso mais trabalhar, porque eu tenho ativos que geram uma renda passiva para mim, superior ao que eu ganhava no meu emprego, e trabalhar agora é uma questão opcional. Eu posso trabalhar se eu quiser, mas se eu não quiser, eu tenho uma renda igual ou até superior ao que eu tinha no meu trabalho, sem a necessidade, né, de eu estar lá trabalhando. Hoje em dia eu faço a faculdade o que eu gosto, não estou mais preocupado com o rendimento financeiro. E eu falo para você, esse livro mudou a minha vida e ele pode mudar a sua também. Mas não é só o fato de ler ele. Ele é um best-seller. Ele é um livro que tem sei lá quantas milhões de cópias vendidas. Mas por que ele tem tanto livro vendido, mas a gente tem tão pouco milionário no mundo? Porque a questão é aplicar os conceitos, não é só você ler. E aí que está a dificuldade, porque vai chegar uma hora que você vai ter que se deparar com uma escolha. Comprar um carro bacana ou construir um negócio?
Comprar aquela roupinha legal, com a marca que eu gosto, ou comprar um ativo? É nesses momentos que você vai escolher o seu futuro financeiro. E aqui eu vou falar sobre um outro assunto. Quando nós falamos sobre essas ideias do livro para um parente, um amigo próximo, ou até mesmo quando a gente tem um primeiro contato com esses conceitos, não é raro a gente se deparar com aquela afirmação, mas quer dizer que eu só vou poder comprar essas coisas, não vou poder aproveitar a vida e tal. Aí a questão é o seguinte, é o seu modelo de dinheiro. Esse conceito de modelo de dinheiro está naquele livro Os Segredos da Mente Milionária, se eu não me engano. Mas a questão é o seguinte, qual que é o seu modelo de dinheiro? Ele é um modelo orientado para o consumo? Ou seja, tudo que você entra está destinado a bancar os seus gastos, os seus desejos? Ou é um dinheiro que está orientado para a construção de um futuro melhor? Porque para mim, o meu modelo de dinheiro pessoal é esse. Para mim, o dinheiro ele tem a função de me trazer liberdade, não é? Então, eu sempre trabalhei o dinheiro de uma maneira que eu conseguisse construir uma rede de ativos que me dava uma renda passiva para que eu tivesse a liberdade de trabalhar ou não, de fazer uma viagem uma terça-feira qualquer. Você entendeu? Essa é a questão. A questão não é você não comprar mais nada, não ser feliz. A questão é você trabalhar o dinheiro de uma maneira que você consiga construir um futuro melhor. Você consiga construir uma rede de ativos, um patrimônio, para que lá na frente você tenha uma maior liberdade financeira, né? Ou até uma coisa que é muito falada hoje em dia, a independência financeira, né? Você não depender de alguma instituição, de uma aposentadoria, você garantir a sua própria independência financeira, né? Então é isso. É o seu modelo de dinheiro, né? Como você trabalha o dinheiro, para que serve o dinheiro para você. Então essa é uma coisa importante a gente ter em mente, principalmente você que está tendo contato com esse material agora, está conhecendo, né, os principais conceitos financeiros, você pensar também qual que é o seu modelo de dinheiro, entendeu? E se ele está adequado, se ele vai permitir que você construa um futuro melhor, que você construa uma carreira, né? Sua riqueza, de uma maneira mais simples, né? Então, a título de resumo, acho que nós podemos ficar por aqui, tá? Foram abordados aí os principais conceitos, na minha opinião. Os conceitos de ativos, passivos, renda passiva, alavancagem, acho que é o suficiente para esse momento, se tratando de um resumo, tá? Então eu gostaria de destacar uma fala, não sei de quem é, eu ouvi do Leandro Carnal, que ele fala, temo o homem de um livro só. Então não fique só nesse resumo, leia o livro. Não fique só nesse livro, se você gostou do tema, se aprofunde no conceito de finanças, busque outros best-sellers. Comente o vídeo, né? E também compartilhe com seus amigos, né? As pessoas que estão ao seu lado, né, nesse processo de enriquecimento, né, de construção da sua rede de ativos. E o conhecimento ele só faz sentido quando compartilhado. Então, compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário e vamos continuar nos aprofundando no tema finanças